Paulo se recorda das duras palavras de seu pai antes de expulsá-lo de casa. Carmen pediu que o filho ficasse em casa, se fosse para continuar pregando sobre aquela seita, que fosse ali e não saísse por aí. Barnabé e Paulo já estão viajando, e Barnabé avisa que o Pedro mandou uma carta para ele. Paulo lê a carta de Pedro, onde ele pede desculpas e confessa por que enviou ele para Tarso. Veremos Pedro dizendo a Barnabé que quando enviou Paulo a Tarso seria um problema a menos e que o chamado dele poderia prejudicar o deles. Barnabé perguntou como assim. Pedro disse que o Paulo irritou os gregos e se irritasse os romanos, eles seriam expulsos. Ele disse que ficou com a responsabilidade da igreja e precisa cuidar dela. Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Depois, Pedro desce para encontrar os homens enviados por Cornélio. Pergunta o motivo da visita e os convida a entrar e ficar em sua casa. No dia seguinte, Pedro parte com eles para Cesareia, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Ele se encontra com Cornélio e seus parentes e amigos íntimos que o aguardavam. Cornélio se prostra aos pés de Pedro e o adora. Pedro levanta dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Pedro, após uma visão e a chegada dos mensageiros de Cornélio, entra na casa do centurião e encontra muitas pessoas reunidas. Ele explica que, embora seja contra a tradição judaica, Deus lhe mostrou que não faz acepção de pessoas e que todos são aceitos por ele se o temem e praticam a justiça. Pedro então prega sobre Jesus, seu ministério, morte e ressurreição, e o perdão dos pecados através da fé nele. Ao final, Pedro questiona se alguém pode impedir o batismo daqueles que receberam o Espírito Santo, assim como ele e os demais apóstolos. Ele então ordena que sejam batizados em nome de Jesus. Paulo agradece Barnabé por sempre estar com ele e acreditar nele. Ele diz que está aliviado de ter saído de Tarso e que sua família não facilitou nada sua despedida. Barnabé diz que o Senhor Jesus disse que seus inimigos serão seus familiares. Ele destaca que Jesus também passou por isso e que os próprios irmãos dele não acreditavam que ele era filho de Deus. Paulo diz que não consegue entender isso. Mesmo eles vendo os milagres de Jesus e testemunhos, ainda duvidavam. Barnabé diz que isso prova que o crer não precisa ver. Paulo diz: sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele se relembra de quando se despediu da mãe, enquanto ela pedia que ele permanecesse em casa. Carmen disse a Paulo que o Nadiel poderia não suportar a partida dele, e não estava nada bem. Paulo foi até o pai, mais uma vez. Disse que o amava muito e que sabia que ele não queria dizer nada daquilo que disse. Nadiel mandou ele ir logo, mas antes pediu que levasse algo para que pudesse se sustentar. Paulo pediu que a mãe cuidasse do pai, da família deles e que ele estava servindo a Deus. Ele disse que estava muito feliz e os dois se despediram. A irmã de Paulo, Rod, entra na carroça dele e surpreende Paulo e Barnabé quando a vem acompanhando eles à viagem. Paulo ficou irritado pela irmã ter se intrometido e ido com eles. Barnabé pede que o amigo fique calmo e deixe ela ir com eles. Paulo manda Rod ir com eles, mas sem dar nenhum pio, só ficar quieta. Rod fica muito animado e feliz, e Barnabé ri. Eles chegam a Antioquia. Barnabé diz a Paulo que o que mais lhe surpreendeu sobre a igreja dali é que grande parte são convertidos. Barnabé diz que a igreja dali precisa dele. Paulo e Barnabé visitam a discípula Helena. Atlas, o filho mais novo de Helena, fica encantado pela beleza da irmã de Paulo. Em Antioquia, alguns desses dispersos, especificamente cipriotas e sirineus, começam a anunciar o evangelho também aos gregos, falando-lhes sobre Jesus Cristo. Já mais tarde, Rod e Atlas transam e são descobertos por Helena. Paulo chega ali e Helena diz que aquela mulher só veio para trazer o pecado. Paulo fica arrasado.
diz a Helena que sente muito pelo comportamento de sua irmã. Helena diz que ele não tem culpa. Paulo vai atrás da irmã e diz que ela irá voltar para Tarso. Rod implora que ele permita que ela fique, mas Paulo diz que ela não crê em nada do que ele prega, então nem faz sentido ficar. Rod diz que pode recomeçar. Paulo diz: "Você não pode estar falando sério, e essa pouca vergonha que eu acabei de presenciar." Rod diz que nunca será feliz, porque não é igual a ele, nunca foi como ele. Paulo diz que ela não precisa ser como ele, que tudo o que ele e os pais pediram para ela foi para seu próprio bem. Os dois irmãos se abraçam, e Paulo dá conselhos para a irmã ser feliz. Ele prega sobre Jesus e diz: "Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Rod faz um pedido de desculpas para Helena pelo que fez. Helena diz que já passou, e o importante agora é fazerem o que é certo. Atlas diz que quer corrigir isso e vai se casar com a Rod. Paulo diz que sua irmã já é casada, o que deixa Atlas arrasado e Helena chocada. Profetas de Jerusalém foram a Antioquia e um deles, Ágabo, previu uma grande fome que viria sobre todo o mundo, a qual aconteceu no templo do imperador Cláudio. Em resposta, os discípulos em Antioquia decidiram enviar ajuda financeira aos irmãos na Judéia, com o envio sendo feito por meio de Barnabé e Paulo. Tito, o filho mais velho de Helena, decide acompanhar Barnabé e Paulo na missão de Jesus. Paulo destaca a Tito que, mesmo ele sendo grego, não foi obrigado a se circuncidar, mostrando que a salvação não dependia da observância da lei judaica. Paulo encarrega Rod para acompanhar Barnabé. É uma celebração da Páscoa. Gabriela está entre a multidão com um bebê nos braços. Depois de muitos anos, Paulo e Gabi se veem de longe e sorriem um para o outro. Os soldados do Império Romano chegam ali, gerando um grande tumulto entre a multidão. E aí, curtiu esse capítulo de Paulo o Apóstolo? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo dessa história cheia de emoção. Aqui é o JR Resumos, trazendo para você o melhor das novelas. Até o próximo vídeo.